E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer mais uma vez aí pela sua atenção e pelo seu tempo, beleza? Quero agradecer também aí a galera que vem compartilhando aí os vídeos, que vem conversando comigo de outras formas, através aí do WhatsApp. Algumas pessoas têm perguntado algumas coisas para mim, gostaria de agradecer. E essa semana a gente vai falar sobre algo que aconteceu na minha vida, sobre como a gente conseguir compreender e aceitar algumas adversidades. Então, foi um momento que eu passei na minha vida profissional, onde eu tive que praticar um pouco mais a minha convicção em relação às minhas certezas, aos meus princípios, aquilo que eu acreditava, respeitar e aceitar as diferenças entre as pessoas, os vários exemplos que cada um teve para ser constituído de forma profissional, respeitar as pessoas de mais idade, no ambiente corporativo, empresarial. Mas isso também serve para a nossa vida, no nosso dia a dia, em diversas coisas e situações que a gente se coloca. Então, durante 3 meses, eu trabalhei para uma empresa, para a Telefônica, e eu trabalhava numa área como de tramitação. Eu atendia algumas grandes contas da empresa e eu fazia o agenciamento, às vezes, de alguns problemas que aconteciam num PA. Eram uns terminais que tinham e iam ligados como se fossem linhas nesses aparelhos, e a gente tinha que, se tivesse algum tempo ininterrupto, tinha que fazer análise, ver se foi uma falha da empresa ou se foi uma falha, às vezes, de manutenção que não foi dada do outro cliente, para saber, na realidade, quem que teria que pagar aquela conta, né? Se a gente teria que devolver dinheiro para o cliente ou se não poderia ficar daquela mesma forma. Isso tinha vários contratos, várias regras que a gente deveria seguir. Então eu passei por alguns cursos, treinamentos, alguns deles para poder mexer com o sistema de operação. Na época eu trabalhava com SAP, para saber como que fazer os registros, como não. Então durante 2 semanas eu fiz esses treinamentos e depois já comecei a atuar acompanhando alguns profissionais da área. A gente tinha ali um setor que tinha a nossa gerência e tinha algumas pessoas de várias idades, entre homens e mulheres, uns mais velhos, outros não. Tinha algumas pessoas que já estavam ali há muito tempo, mais de 15 anos trabalhando, né? E nesse período, onde a gente lidar em conversar com as pessoas para cuidar de problemas, então sempre que a pessoa já ligava, já tinha aquela tensão. Já tinha algo que, olha, da vez passada eu falei com aquela pessoa e aquilo não foi resolvido. Então eu já tinha que tratar com a pessoa de um assunto que vinha com sei lá, uma tensão, uma energia de outra coisa que não foi, às vezes, resolvida. Foi uma coisa que não foi correspondida àquela pessoa. E aí eu tinha que, ao mesmo tempo, chamar a atenção. Então, eu tinha ao mesmo tempo a parte técnica, o treinamento, mas tinha eu como pessoa. Então sempre eu conversava com as pessoas, eu falava assim, olha, senhor, você já falou comigo alguma vez? Não. Por mais que fosse alguma coisa assim, quem está na outra linha fala, puta, lá vem alguém querer falar alguma coisa, mas o que tinha ali era a minha convicção e a minha sinceridade, que eu sempre falava a mesma frase para todos os clientes. Eu falava, olha, alguma vez o senhor falou comigo? Meu nome é Lauro Kerry dos Santos. O senhor já falou comigo? Não. Eu falei, olha, o senhor pode ficar sossegado, eu vou resolver o seu problema. Até tal hora eu vou ligar para você. Eu sempre mantinha o meu cliente informado, eu sempre dava satisfação, eu sempre falava os prazos que eu saberia que eu ia cumprir. E quando eu não cumpria aquilo que eu me planejava, eu ligava para dar uma satisfação. Eu sempre fiz isso. E eu sempre tinha minhas anotações, porque eu me colocava no lugar do cliente. Eu atendia ele como eu gostaria de ser atendido. Então, aquilo ali, você foi criando uma certa confiança, uma credibilidade com aquelas pessoas. E aí toda vez que eu ia resolver aquele determinado assunto, a gente tinha um arquivo. E aí eu às vezes ficava em espera, às vezes você tinha que retornar depois. Aí quando eu ia no arquivo, eu ia tentar mexer naquilo lá. E para eu achar a informação, era tudo muito bagunçado. E aí então eu fui falar com a minha gerência, que às vezes eu sentia aquela dificuldade, e eu perguntei para ela se eu poderia tentar melhor organizar. Então, o que eu fiz? Eu fui conversando com alguma pessoa e outra e vi uma forma de tentar organizar aquilo.
de uma forma mais coerente possível para que todos pudessem ter acesso àquela informação. Então, dentro de algum tempo, eu destinava um determinado tempo ali do meu trabalho para mim arrumar o nosso arquivo, para que toda vez que eu precisasse de uma informação, eu rapidamente conseguir acessar, porque eu via muitas reclamações, às vezes que a gente ficava ali em alguns intervalos, que a pessoa tinha dificuldade, que não achava, e aquilo gerava um certo estresse. Eu falei, poxa, já é um ambiente que tem essa tensão, eu vou tentar fazer algo para tentar aliviar. Então, em menos de um mês eu consegui arrumar aquele arquivo, com a ajuda de algumas outras pessoas, a gente arrumou, organizou, então já não tinha mais aquela desculpa. Então, a gente tinha mais facilidade e agilidade para conseguir acesso à informação. Eu sempre passava, às vezes, para os clientes, ela falou, o negócio é o seguinte, tal data eu vou ligar para você. E eu sempre buscava ligar. E aí a gente sempre tem ali durante a semana uma meta para atender, sei lá, 7. Eu tenho 7 chamadas, eu tenho que resolver 7 chamados na semana. E eu, com o tempo, eu comecei a resolver muito rápido as coisas, porque eu começava eu tinha muito assim, eu vi o chamado anterior, se foi feito errado, eu reabri o chamado, eu em algumas vezes até devolvi dinheiro para alguns clientes, porque eu falei, ó, foi feito errado, aí a pessoa fala, eu falei para aquela pessoa, eu falei, olha, senhora, às vezes é o conhecimento que ela tinha, não conseguiu, mas vamos tratar agora. E a gente tentava resolver, e aí eu conseguia dar a devida atenção ao cliente. E muitas vezes acontecia, às vezes das pessoas até virem falar, puxa, que bom, agora tudo ficou muito mais prático e fácil para a gente ter acesso à informação. Eu consegui, algumas pessoas que tinham restrições de sair às vezes da sua zona de conforto, por sempre estar fazendo aquilo daquele mesmo jeito, eu consegui me aproximar de muitas pessoas por causa disso, elas tinham essa abertura, né? Então, quando eu acabava, por exemplo, de fazer os meus atendimentos, eu ficava próximo dessas pessoas para tentar aprender e contribuir com elas. E nesses 3 meses que eu acabei ficando, aconteceram algumas situações, eu fui chamado na sala da gerência, e aí a pessoa me mandou embora desse jeito. Falei assim, Lauro, tem passarinho que foi feito para ficar preso em gaiola. Eu, particularmente, eu discordo, né? Mas ela só traçou uma analogia e falou assim, você foi um passarinho feito para voar. E foi assim que ela dispensou o meu trabalho ali da empresa, eu entendi perfeitamente. Então ela falou, tem coisas que você fez aqui que atingiu até o nível de gerência e tem algumas coisas que a gente não pode fazer e a gente tem que seguir algumas regras. Eu entendi, agradeci, fiquei muito feliz e eu tenho isso no meu coração porque eu sou muito feliz por esse aprendizado que eu passei. Gostaria aí de agradecer a todos, espero que tenham uma boa semana, espero aí que vocês tenham gostado daquilo que eu partilhei, um pouco dessa minha jornada aí profissional, em lidar às vezes com as adversidades e indiferente da situação que a gente esteja, sempre manter o sentimento de gratidão para que a gente sempre possa ter convicção. Tá bom? Muito obrigado, uma boa semana. Tchau, tchau.